A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O pastor Osiel Gomes é o comentarista desse trimestre. Ele é escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão. A lição de hoje é a lição 5. O casamento é para sempre. Estamos continuando uma série do Sermão do Monte e estamos no meio de uma sessão onde Jesus está revelando o verdadeiro significado por trás de várias da lei do Antigo Testamento. Jesus disse que para entrar no céu você deve ter uma justiça que exceda os fariseus e os mestres da lei. Agora, em cada um desses casos, ele nos mostra como é essa superação da justiça. Na semana passada, olhamos para o verdadeiro significado do assassinato. E hoje vamos olhar para o verdadeiro significado de adultério e divórcio. Jesus, como fez com o assassinato, vai além da letra da lei e chega ao cerne da questão. Segundo Jesus, adultério não é apenas uma ação física, é também uma questão de coração e mente. Adultério é uma das piores coisas que pode acontecer a um casamento e viola tudo que você construiu com seu parceiro ou parceira de uma maneira tão pessoal. Muitos de nós que foram vítimas de um caso de adultério não esperavam por isso. Fomos pegos de surpresa e antes que conhecíamos, estávamos envolvidos emocionalmente, fisicamente ou ambos com uma pessoa diferente do nosso cônjuge. A infidelidade pode parecer uma morte, a morte da confiança, a morte do afeto, a morte de todo o trabalho que você fez em seu casamento. O golpe fatal para qualquer casamento é um caso de adultério onde um ou ambos os cônjuges pensam que finalmente encontraram sua alma gêmea. Uma vez convencido de que ele ou ela casou com a pessoa errada, ou que Deus colocou alguém que ele não sabia como seria, a ideia de divórcio pode criar raízes e crescer, cega pelo engano do caso, e a maioria das pessoas não tem ideia de como chegaram lá e não sabem como sair. Não há dúvida sobre isso. Adultério afeta casamentos da pior maneira. Texto áureo nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. A verdade prática nos diz assim: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a condenação do adultério. Subtópico 1, definição de adultério. Qual é a definição bíblica de adultério? Como cristãos, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e todo suficiente. A palavra de Deus é o árbitro de toda a verdade, é o final de todas as coisas. E não devemos derivar nossas definições de assuntos bíblicos de dicionários populares. A resposta bíblica para a pergunta é: adultério é a violação do vínculo de uma só carne entre um homem e sua mulher. Você não encontrará uma definição mais precisa e suscita do que esta. Um dos 10 mandamentos é: não cometerá
adultério. A idolatria era chamada figuramente de adultério. No Antigo Testamento, o adultério é definido como uma mulher casada fazendo sexo fora de seu casamento ou vice-versa. Isso viola o controle do marido sobre ela e a garantia que todos os filhos que ela dá à luz pertencem ao marido. O homem casado fazendo sexo com uma mulher solteira era considerado errado, mas não adultério. Na lei de Moisés, a pena para o adultério era a morte por apedrejamento. A lei não tinha misericórdia e nesse espaço nem espaço, né, para arrependimentos por adultério. Adultério na lei foi um dos pecados que não poderia ser expiado por sacrifício de qualquer tipo. Era um pecado imperdoável. A partir do versículo 31, Jesus intensifica a compreensão do adultério de outra forma. Divórcio e casamento é adultério. Para entender a perspectiva de Jesus, devemos ter em mente o que o divórcio significava em seu mundo. Em primeiro lugar, até mesmo usar a palavra divórcio é enganoso, uma vez que o divórcio, no sentido moderno, é fornecer justiça e proteção no caso de um casamento fracassado. Em contraste com Deuteronômio 24, versículo 1, dá aos maridos o direito de demitir sua esposa, despedir sua esposa, expulsá-la de casa e não ter qualquer responsabilidade por eles. A única proteção que o ex-marido precisa fornecer é um documento escrito, confirmando que ele não a quer mais como sua esposa. As esposas não tinham como evitar isso e não tinham como deixar os maridos sem a permissão do marido. Subtópico 2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Quando Deus entrou em uma relação de pacto com o israelita, ele forneceu-lhe certos regulamentos fundamentais gravados em pedras para simbolizar sua permanência. Esses 10 mandamentos, como são demonstrados, contêm certas injunções de um caráter moral que lida com o adultério, roubo, falso testemunho e comportamento cobiçoso. A última das 3 ofensas são de caráter social, envolvendo a comunidade de Deus em maior ou menor grau. Mas o mandamento que proíbe o adultério trata de um caso de natureza altamente pessoal, ocorrendo entre 2 pessoas, em 2 adultos normalmente consentidos, o que viola o caráter, uma carne do casamento, no caso moral e sexual. Presumidamente, Jesus está pensando em termos de mulheres casadas ou homens casados, já que o adultério, mesmo no coração, ainda é sobre violar o casamento. Um único homem com o desejo de uma única mulher não é adultério mental ou emocional. Essa intensificação já está presente nos 10 mandamentos. O mandamento final é: não cobiçará a esposa do próximo qualquer um de seus outros bens. Jesus não está dizendo nada diferente disso. Sua insistência de que seguir a vontade de Deus envolve nossas emoções internas e motivações, bem como nossas ações externas, é apoiada pelas próprias leis do Antigo Testamento. Jesus convida seu público a chamar a atenção para as leis antigas sobre o adultério, objeto de seu discurso. Na primeira frase do verso, você ouviu o que foi dito. Jesus reconhece implicitamente o conhecimento e a adesão fiel à lei sobre adultério pelos membros de sua audiência. De acordo com Jesus, nem todos aqueles que têm ouvidos ouvem. Isso também é expresso em Jeremias 5, versículo 21, onde diz: ouça isso, pessoas tolas e sem sentido, que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem. Portanto, convidam-os os membros de sua audiência ali no sermão a chamar em mente
o que ouviram. Jesus reconhece que eles são capazes de ouvir. E na segunda frase do versículo, quando Jesus recorda a antiga lei sobre o adultério, você não cometerá adultério, ele reconhece implicitamente que os membros da sua audiência ali estão cientes e entendiam a lei de Moisés sobre o adultério, bem como as leis e costumes judaicos relativos ao mesmo. Esta é uma visão apoiada por um consenso geral entre os estudiosos de que a proibição do adultério não era uma ideia nova entre os judeus, era parte da lei judaica e do costume. Jesus está falando em referência aos 10 mandamentos. Jesus invoca o 7º mandamento, apresentado em Êxodo capítulo 20, versículo 14, e cita diretamente assim: você não deve cometer adultério. Jesus também faz alusão ao 10º mandamento, que, como apresentado em Êxodo 20, 17, afirma que você não cobiça a propriedade do seu vizinho, dado que no costume judeu as mulheres eram consideradas a primeira propriedade da casa de um homem. Cobiçar a esposa de outro homem equivalia a uma violação de seu direito à sua propriedade. É esse conhecimento da lei habitual e antiga sobre adultério que Jesus apela em sua declaração de abertura. Na lei do mosaico, enquanto o ato deve ser cometido antes que um diagnóstico de adultério possa ser feito, Jesus ensinou que apenas pensando em uma pessoa lascívia, cobiçando a pessoa no coração, já cometeu adultério. Segundo Jesus, não é preciso estar fisicamente envolvido no ato para ser considerado culpado de adultério. A concepção e nutrição da ideia no coração é tão boa quanto cometer o ato fisicamente. Jesus considera o adultério um pecado e tem uma definição ainda mais rigorosa de adultério do que Moisés. Temos que ser bem claros sobre isso. Adultério é tanto um pecado no Novo Testamento como era no Antigo, com um escopo expandindo em sua definição no Novo Testamento. Cristo estava explicando que as pessoas estavam aplicando até mesmo as palavras de Deuteronômio capítulo 24, do 1 ao 4. Muita liberdade, levando a palavra impureza para significar qualquer coisa que o marido não gostasse, permitindo que ele se divorciasse de sua esposa por praticamente qualquer razão. Na verdade, na época de Cristo, nem sequer era necessário dizer a razão. O marido só tinha que dizer à esposa: eu me divorcio de você, diante de testemunhas. A mesma liberdade era nessa tradição corrupta, não estendia às esposas. Com esse entendimento, talvez possamos ver como a carta de divórcio, enquanto uma concessão à fraqueza humana, poderia realmente ser útil para uma esposa cujo marido se divorciou injustamente dela, permitindo que ela se casasse novamente. No entanto, se seu próximo casamento terminasse em divórcio ou viuvez, o primeiro marido ele não tinha permissão para levá-la de volta depois que ela se tornou a esposa de outro homem no tempo de intervenção. Subtópico 3. Os males do adultério. Um cônjuge que está preso no adultério está vivendo apenas no momento, preso em uma fantasia da excitação e desejo e ignorando as consequências reais. Culpa e vergonha são grandes componentes do adultério, tanto para aqueles que estão praticando o adultério, quanto para o cônjuge ferido. Uma consequência fatal do adultério é a
confiança quebrada e a perda da intimidade. A infidelidade é solitária e isolada, quando o caso da pessoa vem à tona, as pessoas se afastam de você e ficam se isolando de você, e elas acabam escolhendo o lado a quem quer defender. E durante aquele momento tão difícil, embora a traição nem sempre acabe no divórcio, pode ter um impacto devastador. É provavelmente a coisa mais prejudicial que pode acontecer a um casamento. O adultério é um problema matrimonial que afeta as crianças. Quando os pais estão em crise, seus filhos também estão em crise. Eles esquecem desse detalhe. Quando uma casa pega fogo, as crianças junto com os adultos ficam sem teto. O mesmo acontece quando a infidelidade atormenta uma família. As crianças sentem e experimentam o tumulto, o medo, a incerteza e a raiva, as lágrimas, a retirada, as acusações, a distração, a luta dos adultos afetam a todos da família e, em particular, as crianças que, por natureza, são muito sensíveis e dependentes de seus pais para estabilidade emocional e física e segurança. Além dos perigos de serem expostos diferentes doenças sexualmente transmissíveis, quando um parceiro adultera, a doença pode ocorrer. A maioria das pessoas concordariam que ser enganado é uma experiência miserável. Não só tem o poder de fazer você se sentir horrível, mas também doente. Pesquisas nas últimas décadas fornecem evidências que sugerem que a infidelidade pode de fato levar a doenças. A infidelidade de um parceiro pode ser um evento psicologicamente traumático, significativo, o suficiente para desencadear o transtorno de estresse pós-traumático. Isso tudo também adicionando a separação do homem com Deus. Aqui Jesus estava falando mais do que apenas sobre adultério nessa passagem. Tenho certeza que ele está falando de todas as formas de pecado sexual, seja adultério, pornografia ou fantasias sexuais. Qualquer outra coisa que nos profanasse e nos impedisse da devoção sincera a Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser puros e santos, e não apenas em nossas ações, mas em nossos pensamentos também. Permitir que a impureza continue em nossas vidas dificultará a vida espiritual com Deus que Ele deseja. Nós vivemos nesse mundo e temos que interagir com Ele. Preciso comer, dormir, trabalhar e descansar. Relacionamentos com outras pessoas são importantes, mas nós precisamos nos proteger contra permitir que qualquer uma dessas coisas nos forçam a tropeçar. Nosso tropeço não é só uma questão pessoal, isso impacta todos aqueles com quem nós temos um relacionamento. E isso é verdade, mesmo que eles não tenham conhecimento direto do nosso fracasso. O Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Tópico 2. O que rege o coração regerá o corpo. Subtópico 1. O que procede do coração. Como assassinato, o adultério é um problema do coração. É a luxúria de uma pessoa que cria a situação. Mas cada um é tentado quando ele é atraído por seus próprios desejos e seduzido. Então, quando o desejo concebeu, dá origem ao pecado, e o pecado, quando adulto, traz à tona a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Então, a solução para o problema do adultério não é a lei,
mas o coração. Já estamos contaminados por dentro. O pecado não é uma reação química, é uma condição espiritual das escolhas que fazemos, impulsionadas pelo mal em nossos corações. Paulo ecoará Jesus ao declarar essa condição universal quando mais tarde escrever que todos pecaram e ficaram aquém da glória de Deus. O adultério começa com a luxúria. Eles são a mesma coisa, apenas um existe na mente, enquanto o outro está nas ações. Jesus quer que fiquemos sérios sobre a eliminação de todo o mal. Não apenas ações malignas, mas pensamentos malignos também. Subtópico 2, o homem é o que pensa. Seus pensamentos se tornam um reflexo de quem você é realmente. Deus certamente entende isso e ele fala sobre isso em vários lugares ao longo de sua palavra. Na verdade, todos os nossos corações de mulheres e homens são igualmente propensos ao pecado. Quem você é por dentro e o que você diz por fora nem sempre se alinham. Os fariseus, por exemplo, eram muito bons em apresentar-se como pessoas muito piedosas, devotas, religiosas, mas Jesus os chama de quê? De hipócritas. Se você precisa saber quem uma pessoa realmente é, você não pode sempre determinar que pelas coisas que elas dizem. Você tem que olhar para as raízes de quem ela realmente é em seu coração. Tudo que uma pessoa é, flui para fora de seu coração. O inimigo joga pensamentos em você o dia todo. Ele te acusa de seu pecado, seus fracassos, o que outras pessoas fizeram, machucaram, o dia todo. Temos que acreditar na palavra de Deus sobre o nosso pensamento pecaminoso e não ceder às mentiras. O inimigo adora colocar o povo de Deus em cativeiro. Se você quer mudar seu pensamento, você deve entrar na palavra de Deus para renovar sua mente. Jesus disse que você conhecerá uma árvore por seu fruto. O fruto da árvore é simplesmente o reflexo da raiz a quem está conectada. Você nunca vai conseguir uma laranja de uma raiz de uma macieira. O núcleo de quem você é, evidenciado pelos pensamentos ou raízes do seu coração. É por isso que o que está dentro é muito mais importante do que está do lado de fora. Mas você pode mascarar o exterior para os outros. Você pode tentar enterrá-lo para o mundo ao seu redor. Mas em última análise, o que está em seu coração revelará quem você é realmente. Subtópico 3, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Mateus capítulo 5, versículo 28 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus usa uma linguagem muito cuidadosa para evitar a ambiguidade em torno do que é considerado adultério e o que não é. O uso do verbo para olhar implica que o adultério começa com os olhos, quando vemos, percebemos e geramos impulsos que se tornem intenções que se traduzem em ações. Jesus está preocupado com o estágio inicial do pecado, que é o olhar. Essa visão é compartilhada pela maioria dos estudiosos que concordam que a intenção da lei de Jesus implica que o adultério começa com o ato de olhar. No entanto, Jesus não está falando de mero olhar, mas o olhar com os olhos de luxúria. A ênfase de Jesus não era a atração física. Em vez disso, a ênfase está no desejo e planejamento implícito
das relações sexuais. Jesus não está preocupado com a atração sexual entre homem e mulher, mas como o planejamento implícito de se envolver em uma atividade sexual ilícita. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29. A violência aqui falada é chocante e essa é a sua intenção. Jesus está falando e usando hipérbole. Em nenhum lugar da história ou tradição cristã vemos comunidades cristãs defendendo a automutilação, mas algo se perde na tradução aqui. No mundo antigo, particularmente entre os romanos, atos de brutalidade na punição judicial era muito comum. Se você fosse pego roubando, você poderia perder, por exemplo, a sua mão. Se olhar para a esposa do governador da maneira errada, poderia perder os olhos. Nas declarações da justiça brutal de Jesus aqui, não você mesmo é que tem que estar cortando sua mão ou arrancando seus olhos. A questão é que você deve se tornar o seu próprio juiz das suas próprias ações e deve se tornar intensamente sério sobre a eliminação do pecado em sua vida. O que procede do coração, que permeia o pensamento do homem, determinarão seu comportamento. Subtópico 3, a indissolubilidade do casamento. Subtópico 1, o casamento na perspectiva bíblica. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Na terminologia bíblica, um homem pega uma mulher e ela se torna sua mulher. Ele a toma ao conhecê-la através da relação sexual. Um relacionamento carnal é assim criado e essa carne é constitutiva de um pacto. Em outros lugares do Antigo Testamento, a palavra que traduz como casado ou para casar é Baal, ou seja, Senhor. O homem baaliza uma mulher, ele a governa, denotando claramente um patriarcado em entendimento do casamento. Nas escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as palavras que traduzimos como marido e esposa são simplesmente as palavras genéricas homem e mulher. A relação uma só carne constitutiva de uma aliança diante de Deus. Isso é a linguagem real, os dados brutos da Escritura. Jesus nos lembra que o casamento é feito para ser vitalício. Quebrar nosso pacto, embora às vezes uma opção melhor do que ficar casado, ainda está errado. O divórcio representa a nossa imaturidade como seres humanos e nosso fracasso em encontrar a reconciliação, o objetivo final de Deus para toda a humanidade. As Escrituras veem toda a vida de uma forma profundamente na perspectiva vertical de que há Deus no ápice da hierarquia, que é a cabeça de todas as coisas. Nas palavras de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que diz: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Quando Deus entrou em uma relação de pacto com os israelitas, ele forneceu-lhes certos regulamentos fundamentais, gravados em pedras, para simbolizar sua permanência. Esses 10 mandamentos, como são chamados, como nós conhecemos, é um caráter moral que lida com adultério, roubo, falso testemunho e comportamento cobiçoso. Se o Antigo Testamento aponta para o fato de que a intenção de Deus para o casamento era que fosse para a vida toda, isso significa que não existe tal coisa como divórcio?
Não. Tanto o Antigo Testamento quanto Jesus reconhecem a dolorosa verdade de que as coisas nem sempre funcionam como Deus pretendia. Há coisas que podem quebrar um casamento. Jesus diz no mesmo, não é? Ele diz assim, no versículo 32, o quê? Eu digo a você que todos que se divorciam de sua esposa, exceto no terreno da imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. Se o parceiro no casamento é infiel, então isso pode quebrar o casamento aos olhos de Deus. Então, um pedaço de papel é real. O resto, no Novo Testamento, adicionaria algumas outras situações em que um casamento realmente chega ao fim. É trágico quando acontece. A preocupação de Jesus é quando você não está em uma dessas situações. E se você não está em uma situação onde Deus diz que o casamento está quebrado, então não está. Você pode conseguir um advogado, um magistrado ou um juiz para lhe dar qualquer pedaço de papel que você gosta, mas se casar novamente seria cometer adultério. É por isso que o divórcio pode ser equivalente ao adultério. Conseguir um advogado para certificar que seu casamento acabou não faz com que isso acabe. E para aqueles de nós que são casados, isso significa que se evitarmos o adultério, precisamos trabalhar em nossos casamentos para ter certeza de que eles são tão fortes quanto poderiam ser. Subtópico 2, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Casamento são feitos no céu, irmãos. Mas as duas pessoas envolvidas nesse vínculo fazem com que ele dure. Todas as pessoas que se casam querem que o dure. Ninguém quer que o amor, a faísca desapareça. A Bíblia fornece conselhos de casamentos cristãos sobre a relação sexual que é atemporal. Na verdade, na Bíblia, encontramos ilustrações, bem como experiências reais relacionadas ao sexo e casamento, paixão, luxúria e intimidade. Esse livro antigo é um manual de como sobre temas atuais como ganhar paixão íntima, como agradar seu marido ou esposa, como resolver os problemas dos homens e do romance. Muitas pessoas têm a ideia errada sobre o quanto conselho de casamento cristão podemos encontrar na Bíblia, incluindo o que a Bíblia diz sobre sexo. Esquecemos que intimidade e sexo eram ideias de Deus. Se o sexo no casamento cristão não está funcionando bem, há tipicamente alguns outros problemas também. Todos sonham em ter um casamento mais feliz. Você quer que alguém que vai te amar, não importa o que aconteça, você quer uma pessoa para se divertir e o mais importante, você quer alguém com quem possa compartilhar uma vida feliz e gratificante. No dia do seu casamento, você faz promessas de amar sua namorada, seu namorado, para sempre através dos bons e maus momentos. Mas às vezes, os momentos ruins superam os bons momentos e os casamentos acabam desmoronando. O tempo é a coisa mais valiosa que você pode dar a seu amor. Vocês dois também, como o outro está ocupado, então fazer tempo significará muito para vocês dois. Vocês devem priorizar-se um ao outro, em vez de tudo, incluindo seus filhos. Seus filhos não podem ter um lar saudável se seus pais estão constantemente brigando. Então, alimente seu relacionamento primeiro. Elogios sinceros podem ir longe entre marido e mulher. Se você acha algo legal sobre sua esposa ou seu esposo, diga a eles. Faça do toque físico uma coisa cotidiana. O toque físico é tão importante em todos os relacionamentos. Você não precisa ser íntimo todos os dias para conseguir isso. Um simples toque no ombro ou na mão pode fazer maravilhas. Nunca pare de se comunicar. Certifique-se de
cônjuge sempre saiba como você se sente. Manter a comunicação aberta é sem dúvida, a melhor coisa que você pode fazer para o seu casamento. Não tenha medo de discutir. Todo casal discute e é totalmente normal. Não ignore completamente os problemas, mas estabeleça limite para seus argumentos, para ter certeza de que você não está se machucando. Livre-se de suas expectativas. Olha só, gente, você deve esperar que suas necessidades básicas sejam atendidas. Mas fora isso, nenhum casamento, ou mesmo é igual e melhor jogar suas expectativas para fora. Tome tempo para si mesmo. Você precisa de tempo para se alimentar e cuidar de si mesmo, para ser o melhor cônjuge que puder. Aprenda a dar e aceitar desculpa. Se você não aprender a se desculpar e perdoar, seu casamento não será feliz. Você vai se desaprontar, mas ser rápido para perdoar e pedir desculpas vai torná-lo muito melhor. Mantenha problemas privados. Não chore para 20 amigos mais próximos sobre você e seus problemas conjugais. Mantenha entre vocês dois e um líder espiritual ou um terapeuta, se for necessário. Não compare o seu casamento com o casamento dos outros. O casamento de todos parece diferente. Então, não compare o seu com os blogueiros famosos que você segue no Instagram, Facebook. Seu casamento funciona para você. Isso deve ser mais do que suficiente. Perceba que seu cônjuge não pode ler a sua mente. Realmente ele ou ela não sabe o que você está pensando. E a única maneira que eles vão saber é se você falar em voz alta. Sempre trabalhe para conquistar o seu cônjuge. Só porque você é casado, não significa que você pode parar de tentar impressionar o seu cônjuge. Continue se vestindo bem, continue dizendo o quanto você aprecia e continue mostrando o seu amor. Certifique-se de que vocês são melhores amigos. Quando se casou com seu cônjuge, ganhou um melhor amigo, uma melhor amiga para sempre. É um negócio incrível e você nunca deve tornar isso como garantido. Trabalhe sua amizade com o seu melhor amigo, seu cônjuge.